Paz Igreja. Para iniciar esse culto de hoje, eu queria conversar com os irmãos sobre algo que o Senhor tem ministrado no meu coração essa semana. E o Senhor tem ministrado sobre amor na minha vida. Só que não um amor comum que a gente está acostumado assim no dia a dia, né? O amor em si, no nosso dicionário, na nossa cultura, ele tem um significado de afeto profundo, ligação, zelo e cuidado. E na filosofia grega, enfim, a gente se depara com uma divisão de 4 conceitos principais do amor, que acho que a gente já está mais familiarizado com eles, que eles são feitos para abranger a complexidade do que é o amor, né? E o que a gente mais conhece, que é o amor ágape, né? É o amor incondicional, altruísta e universal, que age sem esperar nada em troca. Tem também o amor filia, que é o amor fraternal, que é baseado na amizade, enfim. Tem o eros, que é o amor romântico, e o storge, que é o amor familiar. Na Bíblia, a gente vê que o amor ele é um dos alicerces da fé em Cristo. E em vários momentos a gente vê que o amor, além de um sentimento, ele é uma decisão. E é sobre isso que eu quero falar mais especificamente hoje. Em Marcos 12, no versículo 28, se o Vitor conseguir projetar, a minha Bíblia está numa versão diferente. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Pode passar. A gente vai até o 31. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Jesus ele aponta como principal mandamento nós amarmos o Senhor nosso Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. E o que Deus tem ministrado na minha vida é o amor, não o amor de Deus, é o amor a Deus, né? A intimidade com Cristo nos leva a esse amor. E a gente precisa buscar conhecer a Deus, para ter um amor com Ele. A gente não ama uma pessoa com quem a gente não tem intimidade. E é isso que Deus tem ministrado na minha vida. A gente precisa buscar conhecer a Deus, como somos conhecidos por Ele. Eu me peguei em algumas situações essa semana de perceber que, às vezes, a gente se relaciona com algumas pessoas assim. Eu percebi que uma pessoa me conhece muito e eu não conheço nada sobre essa pessoa. E eu percebi que com Deus é a mesma coisa. Às vezes, né, a gente pode se encontrar nessa situação. Deus é a pessoa que mais nos conhece, mas quanto nós conhecemos de Deus? Quanto nós buscamos conhecer a Deus no nosso dia a dia? Como a gente vai amar uma pessoa que a gente não conhece? E Deus, eu entendo que Cristo ele deve ter o primeiro lugar no nosso coração, porque essa é a primazia, é realmente a primazia. O que está em primeiro lugar no nosso coração vai ser o foco do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida, vai ser a nossa prioridade. É naquilo que a gente fica pensando, é naquilo que a gente empenha as nossas forças. E a fonte do amor a Cristo está nele mesmo. Conforme a gente conhece a Cristo, isso desenrola o amor e desenvolve esse amor que Cristo tem por nós e que nós vamos ter por Ele. E se nós não amamos a Deus, a gente não vai conseguir amar as pessoas, porque se Deus que é perfeito, a gente não consegue amar, o que dirá o nosso irmão, as pessoas que convivem com a gente que têm falhas. Então a gente só ama a Deus quando a gente conhece. Só que a gente só conhece a Deus quando a gente busca conhecer a Ele. Então, é uma palavra rápida que eu queria trazer para os irmãos hoje, que nós possamos buscar conhecer a Deus para desenvolver esse amor que Deus tem por nós, que nós possamos retribuir esse amor a Ele. E hoje o Senhor, Ele nos dá uma oportunidade de nos reconectarmos com Ele, de conhecer a Ele e efetivamente amar Ele como Ele nos ama, porque nós, pelas nossas forças, nós não conseguimos amar a Deus. Então,
que nós possamos nessa noite colocar isso na nossa cabeça, buscar esse amor de Deus, retribuir esse amor que Ele tem por nós, porque isso impacta em todo o restante da nossa vida. Toda a adoração que a gente transmite a Ele vem desse amor que nós temos que ter por Ele. Amém? Pedir para os irmãos ficarem de pé. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que nessa noite o Senhor se faça presente aqui, meu Pai, que o Senhor possa falar nos nossos corações, Senhor. O Senhor sabe que nós não somos suficientes, meu Deus, nós não conseguimos amar como o Senhor quer que nós os amemos, Senhor. Então, por favor, Senhor, nos ajuda a te conhecer, Senhor, a te amar, a te buscar, Senhor, e se manifesta a nós aqui, meu Pai, que o Senhor possa encontrar nessa noite, Senhor, corações dispostos a te adorar, Senhor, corações dispostos a te conhecer, meu Pai. Senhor, que a nossa busca gere frutos, que o Senhor nos dê conhecimento, que o Senhor nos dê intimidade contigo, meu Pai. Se manifeste aqui nessa noite, Senhor, derrama a tua presença sobre nós, meu Pai, e que nós estejamos dispostos, Senhor, a ouvir e a entender o que o Senhor tem para passar por nós essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda a te amar como o Senhor nos ama, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu Tu já és, Senhor. ouvi teu falar, Tu és o que a minha alma esperou. Esperamos por ti, ó Deus, a fonte da vida que me, a única fonte da vida. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o que a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu vinho, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Queremos beber, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia, lava-nos, ó Pai. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és, Senhor. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aqueles que o Senhor é. Quem a minha alma esperou. Esperamos, ó Deus, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Santo, Santo Deus. Ó Pai, exaltamos o seu nome, pois o Senhor é o único, ó Deus. Glorificamos, ó Pai, louvamos o teu nome. O Senhor é o Senhor de todas as coisas, ó Pai. O Senhor é o Senhor da minha vida, ó Pai. Por isso eu te louvo e te glorifico, ó Deus.
essa semana, o Senhor tem ministrado um louvor fortemente no meu coração. Que seja realmente uma oração, pois sem Ele, nada somos. Preciso de ti, preciso do teu perdão. Precisamos, ó Pai, preciso de Ti. Preciso de ti, Senhor. Quebranta o meu coração Como a corça, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céus, sua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Transgressões, preciso de ti, Senhor, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Fiz escuridão, procuram me cegar, mas eu não vou desistir, Senhor. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim, porque não consigo, ó Pai, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas
mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Põe a mão no seu peito e diga que precisamos. Preciso de ti. Preciso de ti. No momento da criação do mundo, Deus falou para a terra: faça árvores. E se você tirar uma árvore da terra, ela morre. Da mesma forma, Deus falou para o mar: produza peixes. E se você tirar um peixe da água, ele morre. Mas na criação do homem, o Senhor falou: façamos o homem. E se sairmos da presença do Senhor, nós morremos. Nós iremos morrer. Assim como um peixe que está fora d'água não consegue respirar quando ele precisa das águas. Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Mais do que o ar que eu respiro. Pois distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante, Deus, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Aplauda Deus. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Amém, irmãos? Nesse mesmo espírito, os irmãos podem se assentar. Vou trazer uma breve reflexão sobre os dízimos e as ofertas. Se o Vitor quiser transmitir, vai estar em Marcos 12, do 41 ao 44. Esse relato que a Bíblia nos traz, eu acredito que todos conheçam. E vamos ler, que acho que é melhor. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante.
E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram no que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Bom, aqui nesse relato, a Bíblia fala que Jesus ele se sentou diante, né, do gasofilácio para ver como as pessoas estavam dizimando, né, e ofertando. Jesus, ele não estava olhando quanto as pessoas estavam ofertando, e sim como as pessoas estavam fazendo isso. E ele chama, né, a nossa atenção e a dos discípulos para de uma viúva, né, que eram 2 moedas de uma pequena quantia. E a Bíblia ela também fala que algumas pessoas, né, os mais ricos, eles davam em grande quantidade. Então, eu vi um estudo sobre isso uma vez, eu acho interessante também que antigamente não era que nem a gente faz hoje, né, que são transferências que se a gente quiser fazer de forma discreta a gente faz, se for cédulas de forma discreta a gente faz. Antigamente não era assim, antigamente era moeda. Então quem dava em grande quantidade dava grande quantidade de moedas. Então não era uma coisa discreta, era uma coisa que chamava atenção. Então se você fosse ofertar, né, levar ali para o templo um grande valor, as pessoas viam que você levava um grande valor. E, no entanto, Jesus ele chama a atenção dos discípulos para a viúva, porque a gente viu, ela deu 2 moedas, e ainda não eram moedas de grande valor. E Jesus fala, né, que ela deu mais que os outros, e para eles essa informação não sustentava, porque era uma diferença visível, mas era uma diferença visível para nós. A diferença visível que Jesus viu foi outra. O quanto a gente dá é relativo. Por exemplo, se eu falar que eu vou ofertar R$100 para... Acho que para muita gente é muita coisa, mas R$100 para algumas pessoas não é nada. Então, a quantia, a forma como a gente conta é relativa. Jesus não estava olhando para quanto, como eu falei. Jesus estava olhando para o coração. Jesus estava olhando como as pessoas entregavam. Jesus também diz que os ricos deram do que lhes sobrou. Já a mulher, ela deu tudo que ela tinha, né? Quantas vezes a gente não se depara nessa situação de dar o que sobra do que a gente tem? E a sobra, irmãos, ela não agrada a Deus. A gente precisa entender que isso não diz respeito só a dinheiro. Deus não quer a nossa sobra. A sobra do nosso dinheiro não agrada a Deus. A sobra do nosso tempo não agrada a Deus. Do nosso esforço, das nossas forças, dos nossos talentos. A sobra não é o que Deus pede para nós. Deus, ele pede, o pastor fala isso bastante, Deus pede primazia. Deus não quer que a gente dê o que sobra de nós. O dízimo, ele fala sobre os 10%, e isso deve ser a primeira coisa que a gente faz. Eu sei que todo mundo aqui, falando especificamente de dinheiro, né? Todo mundo aqui tem conta para pagar, todo mundo faz as coisas, mas às vezes a gente deixa o dízimo e as ofertas por último. A gente dá o que sobra e todo mundo sabe que às vezes é se sobra. Se não sobra, a gente não dá. E isso também é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Às vezes eu esqueço de dar o dízimo quando eu vou ver. Às vezes tá faltando, tá muito apertado. Então, assim, que nós possamos entender isso além do financeiro. Deus quer os dízimos do nosso esforço, do nosso tempo, da nossa juventude, dos dons que Deus dá pra gente. Então, que nós possamos meditar nisso. Também pedir para os irmãos fecharem os olhos pra gente orar. E ter essa consciência de que Deus quer a primazia do que a gente tem a oferecer. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa abençoar os dízimos e as ofertas que foram aqui colocadas, e que os irmãos que ainda não têm condição, Senhor, que o Senhor possa atendê-los nessa necessidade, meu Pai, prover o que lhes falta, Senhor, e que os irmãos que não têm entendido a necessidade, Senhor, que o Senhor possa tratar individualmente no coração, meu Pai, que sejamos maduros para entender que o dízimo, além de um mandamento, é uma forma de gratidão ao Senhor, meu Pai, provendo no meio do seu povo, meu Deus, tem misericórdia de nós, meu Pai, que o Senhor possa nos abençoar cada um que tem dado, meu Deus, no teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.
Graças a Deus por estarmos aqui reunidos, unidos para louvar, agradecer, bendizer o nome do Senhor. Eu vou chamar as crianças, mas deixa eu só primeiro fazer um agradecimento público a todos que oraram, se preocuparam, perguntaram, ou mesmo que não perguntaram, ou mesmo que não se preocuparam, ou mesmo que não oraram. Eu agradeço pela compreensão da igreja. Como acho que muitos irmãos sabem, eu sofri um pequeno acidente doméstico e tomei uns pontinhos no pé. Eu já tomei ponto em muito lugar do corpo, mas eu não imaginava que na sola do pé dói tanto. Então, vou tomar mais cuidado, viu, Gerson? Viu, pastor? Não estava fazendo nada, nenhum trabalho, foi um momento de descuido, mas doeu, tá bom? Então, se durante a pregação você vê que eu não estou mancando, é porque eu esqueci, tá? Não é fingimento. Mas graças a Deus tem passado, Deus é bom e Deus tem nos dado graça. Cadê as nossas crianças? Hoje eu vou orar daqui, hoje não vou me movimentar muito. Dona Nervina, trouxe a Margarete? Tá aí a Margarete? Vou pedir ela emprestada, tá bom? Se ela me empresta. Eu passei lá, eu vi, viu, pastor, falando da bengala. Até que seria uma boa, viu? Mas eu vou ficar sem aqui hoje. Estenda as suas mãos, vamos abençoar as nossas crianças. Pai, nós te damos graças pela vida das nossas crianças. O Senhor os chama de herança. O Senhor fala que eles são herança do Senhor. Então, se eles são do Senhor, ó Deus, nós entendemos que são preciosos, têm grande valor, e sobre nós há uma responsabilidade de educá-los, instruí-los e mostrar, Senhor, a eles o caminho que um dia, por graça e misericórdia, o Senhor revelou a nós. Pai, que as nossas crianças sejam guardadas pelo Teu grande amor, guardadas pelo sangue de Jesus, que nenhum mal, que nenhuma oferta, que nenhuma sedução que Satanás tem oferecido, meu Deus, aos jovens, aos juvenis, venha a atrair, venha, meu Deus, a seduzir as nossas crianças, mas que eles possam, meu Deus, debaixo da Tua graça, serem servos e servas, homens e mulheres, segundo o Teu coração, que por onde passarem, meu Deus, exalem o bom perfume de Cristo, que eles sejam luz do mundo e sal da terra, para a glória do nome de Jesus. Pai, oramos pelas professoras e professores que têm se disposto a servir, a ensinar, a dedicar tempo para trazer às nossas crianças a revelação da Tua palavra. Nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Também te pedimos, Senhor, Tua palavra é viva e eficaz. Fala conosco e nos abençoa com a revelação da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Sentindo falta de alguns irmãos, semana passada eu não estava aqui em cima, então eu não fico monitorando, mas hoje eu já estou identificando. Salvo o pastor Cassiano, que está trabalhando, e acho que é só esse que nos deu um retorno. Mas graças a Deus, queridos, que nós estamos aqui. E por falar em estar aqui, hoje nós vivemos tempos de uma aceleração. Ora nós estamos fazendo uma coisa, ora estamos fazendo outra. E hoje, com a graça de Deus, nós temos a modernidade nas nossas mãos, é o celular. O celular ajuda muito, eu não sei quantos sabem disso, eu não sabia, foi acho que um dos meus filhos que trouxe. Nós temos lá em casa um aplicativo que mostra onde, desde que a pessoa habilite o celular, né? Mostra onde cada um de nós está. Mas é comum muitas vezes, quando alguém está demorando, a gente pergunta: onde você está? Onde você está? Por que você não chegou ainda? Ou muitas vezes atendendo o telefone, você responde: eu estou no trabalho, eu estou no trânsito, eu estou em tal lugar. E a pergunta dessa noite para nós refletirmos sobre a palavra de Deus é essa. Ou não propriamente uma pergunta, porque nós vamos ver pela palavra que não é só uma pergunta. Mas nessa noite eu queria meditar sobre essas duas palavras. Onde está? Onde está? E eu louvo a Deus, Rafa, por essa música, por esse louvor, que talvez ele seja uma resposta para alguns de nós nessa noite. Talvez estejamos distantes, e quando nós falamos distante, não é porque não amamos, não é porque não entendemos, não é porque não queremos, mas talvez por circunstâncias,
situações, podemos nos encontrar distantes do Senhor. E quando a gente pensa nessa frase, onde está? A primeira situação que a gente pensa, eu imagino que muitos de nós já pensaria na primeira situação. E deixa eu só fazer um parênteses antes da gente entrar propriamente na palavra. Sempre que Deus pergunta algo, isso é claro para todo mundo, não é porque Deus quer ou precisa saber de algo. A própria palavra diz que Ele é conhecedor de todas as coisas. Na verdade, Ele sonda o que está em nosso coração e na nossa mente. A própria palavra diz no Salmo que ainda que palavra saia da minha boca, ainda que a palavra venha à minha boca, o Senhor já conhece. Então, queridos, para nós entendermos já nesse início, quando Deus pergunta algo, e nós vemos na palavra de Deus muitas situações onde o Senhor pergunta, não é porque Deus precisa saber de algo, mas é porque Deus quer nos mostrar situações, circunstâncias ou até lugares onde nós estamos. E eu não poderia meditar nessas duas palavras sem pensar no início de tudo. Gênesis, capítulo 3. Você conhece a história. Não vou ler a história toda, mas você sabe que Deus criou o homem, deu uma ordem ao homem para não tocar, para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós conhecemos a história. O homem desobedece à ordem de Deus, come do fruto proibido. E ali ele se torna alguém que já não mais vivia de maneira pura, já não mais vivia segundo a vontade de Deus. E aqui no versículo 9 diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Vamos dizer todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A primeira pergunta, o Rafael falou da criação aqui um pouquinho, mas se você olhar em toda a Bíblia, a primeira pergunta, Deus não pergunta para o homem se ele queria ter uma mulher, Deus não pergunta para o homem se ele queria dominar sobre as coisas, Deus não pergunta ao homem se ele queria lavrar a terra, Deus não faz pergunta nenhuma ao homem até esta circunstância. A primeira pergunta que Deus faz ao homem, e a pergunta que o Senhor continua, é a mesma pergunta que continua ecoando pela pergunta, ela tem um endereço certo. Essa pergunta para Adão, deixa eu ler de novo aqui. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Mas o versículo anterior diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus. Essa pergunta, queridos, que Deus faz, onde está? Não é para qualquer pessoa. Não estou aqui classificando, dizendo que Deus tem os seus preferidos, mas eu estou dizendo essa pergunta baseado em Gênesis 3, 8 e 9. A pergunta, onde estás? Ela é para aqueles que um dia ouviram a voz de Deus. E queridos, eu glorifico a Deus, porque nós estamos dentro de um espaço onde eu tenho convicção que todos, ou pelo menos a maioria de nós, um dia ouviram a voz de Deus, ainda que não audível, ainda que não a própria voz sonora de Deus, mas ouvimos a voz de Deus, seja no falar de maneira pessoal e íntima, seja através da sua palavra. E quando o Senhor pergunta, onde estás? É para aqueles que ouviram a voz de Deus. Mas tem um detalhe aqui, queridos. Versículo 8, né? Não, isso. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, o que diz que eles fizeram? Esconderam-se da presença do Senhor Deus. Então, queridos, eu quero trabalhar nessa noite junto com os irmãos, de novo, sobre essas duas palavras, onde está? E eu quero trabalhar 5 pontos, eu prometo ser breve, mas 3 deles são perguntas que Deus faz
a nós. E a primeira pergunta que Deus faz a mim e a você é: onde estás? Talvez você diga: eu estou sentado numa igreja, eu estou sentado numa cadeira dentro de uma igreja cristã que prega a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Mas a pergunta é muito mais profunda. Não é a localização onde nós estamos. Deus é soberano, Senhor e conhecedor de todas as coisas. Deus sabia onde Adão estava. Deus sabe, meu irmão e minha irmã, onde nós estamos nesse momento das nossas vidas. Deus não precisa que nós respondamos. Por isso eu disse no início, essa pergunta ou as perguntas que Deus faz a nós diz muito mais a respeito de nós, ou melhor dizendo, elas sempre dizem a respeito de nós do que a respeito do próprio Deus. Deus não tem nada que Ele não saiba, conheça. Então quando o Senhor pergunta: onde estás? Essa pergunta é para mim e para você. É para aqueles que um dia ouviram a voz de Deus, mas têm se escondido. E queridos, isso é tão profundo e tão real e tão próximo, que você pode estar em uma igreja, você pode estar com o microfone na mão, você pode estar à frente de algo, e você pode estar se escondendo de Deus. E quando eu falei: Senhor, o Senhor sabe do momento que tenho vivido, e o Senhor sabe da dificuldade ou das dificuldades que tenho enfrentado, e o Senhor falou muito claro ao meu coração: onde está? E essa pergunta, queridos, que eu quero trazer essa noite: onde está? Onde está? Onde está você? Onde estou eu, que um dia ouviu a voz do Senhor, mas ainda que domingo após domingo estejamos aqui, ainda que culto após culto, momento após momento, pareçamos estar diante do Senhor, estamos nos escondendo. E é interessante, queridos, que às vezes, e eu quero deixar isso bem claro, para que nós não nos confundamos, tem situações diferentes, sim. Existem aqueles que se escondem. Elias, quando foi para a caverna, eu já preguei sobre isso, você já ouviu outras pessoas pregando sobre isso. Elias, quando se esconde, que ele anda a uma distância enorme, se eu não me engano quase 600 quilômetros, Elias vai para uma caverna. É interessante que Deus não pergunta para Elias: onde estás? Depois você pode ler lá na sua casa, está em 1 Reis, se eu não me engano, acho que 18, agora não vou nem chutar porque talvez eu erre, mas Deus não fala para Elias: onde estás? Deus pergunta para Elias: o que fazes aqui? Então, meus irmãos, eu entendo que há situações nas nossas vidas que nós sim estamos nos escondendo de Deus, porque temos vivido uma vida contrária àquilo que Deus quer, àquilo que Deus tem. Mas muitas vezes também estamos nos escondendo, não porque tropeçamos, erramos, mas porque talvez temos vivido momentos das nossas vidas onde o nosso ânimo tem se esvaído, onde a nossa perspectiva, onde os temores têm tomado conta das nossas vidas, e eu vejo o amor e a misericórdia de Deus, porque quando Deus fala com Elias, Deus não pergunta: Elias, onde você está? Deus pergunta: que fazes aqui? E sabe, meu irmão, eu olho aqui para essa palavra do Senhor, e eu preciso trazer isso para a minha vida, porque essa palavra, essa pergunta, ela deve ecoar nos nossos ouvidos diariamente. Onde estás? E é interessante que neste texto, a resposta está no próprio texto. Versículo 10 diz: e ele respondeu, ou seja, Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E aqui, queridos, está talvez a resposta, queira o Senhor que não, mas aqui está a resposta de muitos de nós. Eu não estou dizendo nós aqui dentro, mas muitos de nós cristãos, que Deus tem perguntado: onde estás? E a resposta é muito clara. Adão diz: ouvi a sua voz. Até aí nenhuma novidade. Adão ouvia a voz do Senhor toda virada do dia. Mas o problema estava na desobediência. Adão havia desobedecido a Deus.
E a desobediência, ela trouxe uma visão deturpada. Adão, que nunca tinha notado que estava nu, fato é que Deus diz: quem te disse que você está nu? E quando nós desobedecemos a Deus, a pergunta, não porque Deus quer nos punir, não porque Deus quer nos castigar, mas porque Deus quer nos reconciliar com Ele, quer nos colocar de novo no caminho que Ele tem. Ele pergunta: onde estás? E é interessante, queridos, que a desobediência, e eu preciso fazer uma análise da minha vida e você faz uma análise da sua. A desobediência, ela gera, primeiro, uma visão deturpada, como eu disse há pouco, mas ela gera também medo. A palavra diz: porque estava nu, visão deturpada. Começamos a ver coisas, começamos a ver defeito nas pessoas, começamos a ver defeito em tudo, começamos a não ter mais uma motivação, começamos a achar as coisas desinteressantes. Não é porque as coisas mudaram, queridos, foi a nossa desobediência que mudou ou turvou a nossa visão, e isso gera medo. Então, queridos, Deus pergunta: onde estás? E sabe, amados, deixa eu deixar isso bem claro, e eu preciso fazer uma análise da minha vida e você da sua. Quando Deus pergunta: onde estás? Será que nós estamos escondidos de Deus como Adão, porque errou? Ou será que temos nos escondido porque estamos cansados, sobrecarregados, desanimados, desencorajados? A boa notícia, queridos, é que o mesmo Deus que diz a um: onde estás, diz ao outro: que fazes aqui? Porque o Deus da graça, da misericórdia e da bondade tem o desejo e o poder de nos restaurar, de nos trazer de volta. Porque, queridos, restaurar, deixa eu te perguntar uma coisa, eu gosto muito de carro antigo. A Sami foi ver carro antigo, né, Sami, esses dias. Eu nem vou porque eu fico passando vontade. Mas, e lá só tinha carro espetacular. Mas se aqueles mesmos carros estivessem totalmente enferrujados, pneu velho, vidro quebrado, eles deixariam de ser carros antigos? Não. E quando Deus fala em restaurar, queridos, Ele não está dizendo para mim, para você, que nós deixamos de ser, ou deixamos de ser amados por eles, mas muitas vezes deixamos de, obrigado, Senhor, de transmitir o brilho, a luz, a beleza de Cristo manifesta através da sua palavra e do seu sacrifício. Então, quando o Senhor fala, quando o Senhor nos chama: onde estás? É só eu que estou com calor? Não. Então, por favor, alguém nos ajude. Pode baixar bem a temperatura. E o Senhor pergunta: onde estás? Mas tem uma segunda pergunta. Gênesis 4:9 diz assim, aqui também você conhece a história: Caim e Abel oferecem sacrifício a Deus. E você conhece a história: Caim, o sacrifício de Caim não é aceito, o de Abel sim. E ali, por conta disso, a Bíblia diz que a feição, o rosto de Caim se decaiu. E depois Caim, de uma maneira sorrateira, traiçoeira, covarde, chama o seu irmão para ir ao campo, e ali ele mata o próprio irmão. E em Gênesis 4:9, de novo, versículo 9, disse o Senhor a Caim: onde está? E guarda essa palavra, queridos: onde está? A primeira pergunta é: onde estás? É pessoal. Onde você está nesse momento da sua vida? Onde você está nesse momento da história? E eu não estou falando da história do mundo, da sua história com Deus, da minha história com Deus. Talvez estejamos dentro de uma igreja, mas talvez estejamos escondidos. Adão ainda estava dentro do jardim, mas estava escondido. Às vezes estamos dentro da igreja, dentro do evangelho, dentro da palavra, mas escondidos de Deus. E a segunda pergunta é: onde está o teu
irmão? E queridos, isso também é evangelho. E essa pergunta também continua ecoando aos nossos ouvidos. O Senhor diz: onde está o teu irmão? E é interessante que essa pergunta, e eu quero aqui, para nós desfazermos algumas coisas, alguns sofismas. Muitas vezes nós achamos, e é só nós lermos o texto, quando Deus pergunta a Caim: onde está o teu irmão? Caim era o irmão mais velho. Caim era aquele que tinha primogenitura, responsabilidade. Talvez, não sei, eu estou aqui agora já saindo do texto, eu não quero sair do texto, mas talvez Caim era aquele do qual Abel se espelhava. Mas a pergunta aqui que Deus faz, e entenda, queridos, essa pergunta é para mim e para você. Quando Deus pergunta: onde está o seu irmão? Deus não está perguntando no sentido de: Caim, onde está o seu irmão? Você continua, esse ar aqui continua quente, viu, para falar em continuar. Se alguém puder, por favor. Quando Deus pergunta a Caim: onde está o seu irmão? Não era no sentido de ficar bajulando, de ficar mimando, de ficar ali fazendo os caprichos de Abel. Mas sim, era uma pergunta voltada a uma responsabilidade. Não precisa olhar para o ar, ele vai baixar sem você olhar. Olha para mim aqui, por favor. Se não der, tudo bem, viu, Sheila? Dá para Marcela. Marcela entende bastante de ar. Aqui, ó, Sheila, por favor. Então, queridos, quando a palavra diz, quando ele diz aqui: onde está o teu irmão? Isso, vamos todo mundo olhar aqui, depois a gente... Vai, Marcela, muda logo isso aí. Ufa, tá bom, deixa eu ver. Então, eu acho que o controle não funciona a menos de 10 centímetros, viu, pastor? Que encostou ali. Obrigado, Sheila, obrigado, Marcela. Então, queridos, a segunda pergunta que está sobre nós hoje é: onde está o teu irmão? Essa pergunta é para mim e para você. E de novo, eu sei, queridos, de novo, que tem momentos, eu disse isso há pouco, tem momentos que nós estamos vivendo um momento de cansaço, de desesperança, de medos. Não um medo causado pelo pecado, mas o medo das incertezas. Mas aqui a Bíblia está perguntando não no sentido de ficarmos paparicando, porque, queridos, deixa eu falar uma coisa aqui, ser muito sincero para você. Hoje é dia do pastor, e eu vou aproveitar, então, falar um pouco da dor do pastor. Muitas vezes nós vemos, eu não estou dizendo aqui dentro dessa igreja somente, isso é um mal que sonda o nosso século, onde as pessoas parece que precisam ser atendidas nos seus anseios mais profundos, nos seus desejos mais íntimos, e se o pastor, se a igreja não atender esses desejos, o pastor não serve, a igreja não serve. E, queridos, quando Deus fala aqui para Caim: onde está o teu irmão? Não era nesse sentido. E deixa eu deixar uma coisa bem clara, queridos, eu volto a dizer, tem momento em que nós precisamos ser carregados, tem momento sim. Eu tenho falado isso para a igreja abertamente, isso está sendo gravado, eu não tenho vergonha, tenho precisado da ajuda dos irmãos, como talvez não precisei nesses 5 anos. Então há momentos sim, queridos, que nós precisamos ser carregados, amparados. Isso não é vergonha, isso é evangelho. Mas, queridos, quando Deus pergunta onde está o seu irmão, não é para que eu faça todos os seus desejos, para que eu supra todas as suas necessidades, para que eu satisfaça todas as suas necessidades ou como eu diria, anseios. Quando Deus pergunta para Caim, e o texto é muito claro: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Deus sabia que que Caim havia tirado a vida de Abel. Então a pergunta aqui, ela é muito simples, ela é muito clara. Quando ele pergunta: onde está o teu irmão? É uma pergunta a alguém que se levanta contra. É alguém que, olha o versículo 8 aqui: disse Caim a Abel, a seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Quando Deus pergunta para mim e para você, queridos, onde está o teu irmão? Ele está perguntando: o que você tem feito com o teu irmão? Você tem se levantado contra? Você tem visto o seu irmão como um oponente, como um concorrente?
E queridos, de novo, deixa eu aproveitar e abrir o meu coração. Nós vivemos umas loucuras dentro da igreja, onde se eu não faço, ou você faz algo, se a pessoa não tem um espaço, se ela não é atendida e suprida nas suas necessidades, ela se chateia com a igreja. E amados, aqui tem muito mais a ver com olhar para as pessoas, olhar para os irmãos, e não ver como não ver como alguém que Deus mandou eu amar. Como foi a abertura, Marcela? Dois mandamentos. Qual era o primeiro? De todo o coração, toda a tua força, com todo o teu entendimento e com a tua alma. Mas tem um segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando o Senhor pergunta para mim e para você, onde está o teu irmão? Ele está dizendo assim: onde está a pessoa que eu coloquei do seu lado e você tem visto ela como um concorrente, como um oponente, como alguém que te tirou algo, como alguém que pode te prejudicar em algo? E sabe, amados, quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para o evangelho do amor que nos alcançou, não há espaço para isso. Não há espaço para eu olhar para qualquer um de vocês, ainda que eu tenhamos defeitos, ainda que muitas vezes magoamos uns aos outros, ferimos uns aos outros, mas não há espaço para que nós olhemos como oponentes, concorrentes, alguém que nos tirou algo. E a palavra estava dizendo para mim: onde está o teu irmão? Gênesis 4, mesmo capítulo, no versículo 5, e presta muita atenção nisso, queridos, porque isso pode responder muitas coisas que estão dentro do meu e do seu coração, e nós não sabemos. Gênesis 4, no versículo 5, fala assim, fala da oferta de Abel primeiro, depois: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou Deus, ou não se agradou o Senhor. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. E às vezes, amados, a gente fala: entra, mas a ti cumpre dominá-lo. Queridos, vamos teologar aqui? Vamos teologar um pouquinho? Volta a um versículo, Vitor, por favor, querido. Isso. Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Mais um. Se procederes bem, não é certo que será aceito? Deixa eu te perguntar uma coisa: a bronca de Caim era com quem? O problema de Caim era com quem? Com Deus ou com o seu irmão? Com Deus, queridos. O problema de Caim era com Deus. Abel não havia lhe feito absolutamente nada. E sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que muitas vezes, quando nós temos problema com os nossos irmãos, é porque isso é um indício de que nós estamos tendo problemas com Deus. Sabe por quê, amados? Imperfeito. Mas muitas vezes nós, porque nos frustramos, porque muitas vezes estamos nos escondendo, Deus está dizendo: por quê? Onde está o teu irmão? E sabe, amados, eu quero rasgar hoje toda a hipocrisia que pode haver nas minhas palavras, porque é muito fácil, e infelizmente isso está cheio de homens e mulheres em cima das plataformas, que se vestem de uma forma, se transvestem de uma pessoa, mas lá embaixo é outra, no dia a dia é outra. E muitas vezes, queridos, eu posso falar isso de púlpito sem medo, porque eu sei que a recíproca é verdadeira. Muitas vezes eu me frustrei com pessoas no ministério, dentro da igreja. E quando eu digo que a recíproca é verdadeira, porque
porque você também se frustrou comigo. Isso é natural, queridos, isso faz parte da nossa natureza caída. Por isso que Deus pergunta para Caim, por isso que Deus pergunta para mim e para você: onde está o teu irmão? Será que ele está no lugar de oponente? De concorrente? Será que o seu desafeto com o seu irmão não tem origem um pouquinho antes? Onde estás, Adão? Estão me entendendo, queridos? Essa palavra é para mim. O problema era com Deus, mas a ira era contra o seu irmão. Não estar bem com Deus pode gerar problemas com o irmão. Eu gosto muito do pastor Cirilo, tem uma pregação muito antiga, eu gravei isso aí. Ele falou assim: quando nós estamos com Deus, nós amamos as nossas esposas, os nossos maridos, no caso das mulheres, amamos os nossos filhos, amamos o papagaio, o cachorro, e é verdade. Mas quando não estamos bem, queridos, a nossa esposa já não parece ser tão boa, o nosso cônjuge já não parece ser tão bom, os nossos filhos, os nossos pais, a nossa igreja, as coisas já parecem que não são tão boas. Mas Deus pergunta para mim e para você: onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão no seu coração? Mas Deus, Ele é imperfeito, Ele me ofende, Ele pisa na bola. Vamos um pouquinho adiante, que nós fizemos 2 perguntas, mas tem a terceira. Gênesis, nós vamos ficar só em Gênesis, tá? Gênesis 18. Abraão é chamado por Deus, Abraão começa a andar com Deus, Abraão vive um tempo com Deus e aguardando a promessa. E acho que você também conhece a história. Um dia Abraão estava ali na tenda, a Bíblia diz, eu já preguei sobre isso também, diz que no maior calor do dia, lhe aparecem 3 homens. E isso, se eu não estiver enganado, a teologia chama de teofania, certo, pastor? A manifestação de Deus em pessoa. E aqui tanto é que o título diz: o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Deus aparece a Abraão, e você vai lembrar dessa história, é quando Deus promete a Abraão que ele teria um filho com Sara, e Deus fala a Abraão que destruirá Sodoma e Gomorra. Mas vamos ao versículo, qual versículo de novo? 9, 18, 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Olha a frasinha aqui de novo: onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Só para não fugir muito e para não entrar. Agora está gostoso aqui, viu? Tá bom aqui, se o Fernando quiser vir para cá, tá geladinho, viu? Quando o Senhor fala onde está, e aqui é a terceira pergunta. A primeira é sobre mim: onde você está? A segunda é sobre o meu irmão. A terceira, onde está a sua esposa? E me permita estender: onde está a sua família? E é interessante, queridos, que Deus ali se manifesta como homem. Abraão sabia disso. É só você ler o texto, você vai ver que depois Abraão fala com Deus ali, pedindo para que Deus tenha misericórdia de Sodoma e Gomorra. Então Abraão sabia que ali estava o próprio Deus, mas a pergunta é: onde estava a mulher de Abraão? Não era um dos eventos mais importantes da vida de Abraão, era o evento mais importante da vida de Abraão. E a pergunta para mim e para você nessa noite, queridos, é: onde está a nossa família? Pastor, a minha família está aqui comigo, graças a Deus. Mas nós vamos nos aprofundar um pouquinho. Essa pergunta nos leva a pensar: onde estão os nossos em relação ao Senhor? Lembra o que eu disse? Era o momento mais importante. Apareceu o Senhor a Abraão em pessoa. Onde estava a mulher de Abraão? Deus sabe de todas as coisas. Eu poderia dizer: Abraão, a tua esposa que está escondida aqui atrás dessa tenda, vai acontecer isso, isso, isso. Mas na verdade é uma pergunta que Deus fez e que Ele faz a mim e a você: onde estão os nossos familiares?
E quando eu digo familiar, ou melhor, a nossa família, para quem é casado, eu não estou dizendo dos seus pais, eu não estou dizendo dos seus tios, primos, estou dizendo da sua casa. Onde está a nossa família em relação ao Senhor? E deixa eu fazer um parênteses aqui, amados. A primeira coisa é, quando buscamos ao Senhor, carregamos a nossa família? Parece uma pergunta simples. Eu trouxe uma palavra também um tempo atrás sobre a arca. O Gui até fez um corte ali, né, Gui? Fez um videozinho lá. E a pergunta é essa, queridos: quando nós buscamos ao Senhor, onde está a nossa família? Porque, amados, é muito fácil, presta atenção no que eu estou dizendo, não estou dizendo contra. É muito fácil quando nós estamos no momento do lazer, no momento da diversão, no momento das coisas que nos agradam, nós estarmos com a nossa família. Mas a pergunta é: será que quando nós buscamos ao Senhor, nós estamos carregando a nossa família? Levando a nossa família a entender o que é santidade? Levando a nossa família a entender o que é compromisso? Levar a nossa família a entender o que é o temor de Deus? Ah, não, mas coitado dos meus filhos, fazem faculdade, trabalham, a cara deles de cansado. Não, tudo bem, filha, pode ficar em casa hoje. Não, tudo bem, filho, você está estudando bastante, pode ficar em casa. Fica lá no seu momento de nipodescanso. Fica. Foi sem querer, gente, perdão. E ali, muitas vezes, está entendendo, amados? E eu sei, eu sou pai de vários. Muitas vezes, no anseio de querer proteger os nossos filhos, de beneficiar a nossa família, nós estamos nos privando de ter um encontro real com Deus. Por isso Deus faz essa pergunta para mim e para você: onde está a sua família? E o primeiro ponto é: quando buscamos ao Senhor, será que nós estamos passando isso? Não, deixa que eu oro por você. Lembra, tinha um personagem assim, né? Quem lembra quem era? Orava pelos filhos. Se os filhos tivessem pecado, ele oferecia sacrifício. Senhor, se os meus filhos pecaram contra o Senhor, está aqui, estou fazendo sacrifício por eles. E às vezes nós fazemos isso, amados. Não, Deus, os meus filhos, eles são bons filhos. Não, a minha esposa é uma boa pessoa. Não, o meu marido é um bom marido. Mas, está entendendo, queridos? Às vezes nós não fazemos isso porque queremos poupá-los. E eles não vão aprender sobre santidade, fidelidade, compromisso. E eu vou abrir meu coração aqui. Hoje eu estou abrindo o coração, né? E tapa os ouvidos aí, os meus. Às vezes eu vejo os meus filhos, principalmente os que estão no louvor. Que hora vocês saíram de casa hoje? Rafa, Gui, Fê, Mona? Eu vi, 4h40. 4h40. Tem pessoas às vezes que não vêm ao culto, amados, porque está cansado. E os meus filhos saem de casa às 4h40. E alguns deles vão chegar em casa às 9h30. E às vezes, no meu coração fala: poxa, mas está certo. Está certo. Mas sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês com propriedade. Não por mim, não pela minha esposa, mas sem saber, talvez, nós geramos dentro deles um entendimento sobre santidade, sobre fidelidade e sobre compromisso com Deus. E Deus continua perguntando para mim e para você: onde está a sua família? E amados, por favor, entenda. E essa pergunta essa pergunta é para o irmão ou para a irmã que o filho não está aqui. Eles tomam as suas próprias decisões. Eu falo, os 6 estão aqui hoje, mas amanhã eles vão se casar. Em outubro vão se casar, pelo menos no começo. E amanhã eles podem decidir não estar, mas eu estarei tranquilo. E a pergunta é: será que nós temos feito isso, queridos, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos pais? Será que de fato nós temos olhado e o Senhor continua perguntando: onde estão os seus? E a quarta pergunta, ou melhor, ainda falta o ponto B disso. Quando nós estamos buscando o Senhor, nós estamos carregando os nossos juntos? É a primeira. Mas a segunda pergunta é: quando os nossos buscam ao Senhor, nós estamos apoiando?
Infelizmente, amados, eu vejo, isso não é aqui, isso é em todas as igrejas, homens indo sozinhos às igrejas, mulheres indo sozinha às igrejas, filhos indo sozinho às igrejas. O pastor testemunhou isso, né, pastor? Deixava a esposa na frente da igreja, né? E falava, como é que falava lá o Schwarzenegger? Hasta la vista, baby. E voltava depois do culto. Claro, não tinha entendimento. Graças a Deus o alcançou, um homem de Deus e pastor. Mas a pergunta para mim e para você é: será que nós temos apoiado os nossos cônjuges? Eu vejo a minha esposa, queridos, o quanto que ela me apoia. Será que nós temos feito isso com os nossos filhos que estão buscando a Deus? Porque da mesma forma que muitas vezes nós não estamos levando os nossos a buscarem a Deus, a ter um compromisso com Deus, também podemos insurgir no erro de não estimular os nossos quando buscam a Deus. Por isso que esposas desanimam, maridos desanimam, filhos muitas vezes se afastam. Eu conheço casos aqui dentro, queridos, que os filhos não estão na igreja porque o cônjuge não apoiou. E a pergunta para nós é essa: será, amados, que nós temos tido esse entendimento? Ou será que Deus faz a mesma pergunta para mim e para você que Ele fez para Abraão? Nesse momento da sua vida tão importante, onde você teve a graça, a misericórdia, a bondade de Deus sobre a sua vida, para abrir os seus olhos, porque isso não é dom nosso, amados, mas isso é dom de Deus. Será que nós temos de fato, primeiramente, carregado os nossos, dizendo: filho, filha, esposo, esposa, pai, mãe, não é bem assim, com amor, orando, buscando? Ou será que também nós temos apoiado? Sim, filho, vai lá, serve, vai lá, esposa, serve, vai lá, marido, eu estou junto com você. Mas foram 3 perguntas até aqui, queridos. E agora a quarta, estamos em Gênesis ainda. Só que agora 22:7. Agora já não é mais o Senhor perguntando. É uma pergunta que nós precisamos fazer a nós. Você também conhece essa passagem? Deus pede a Abraão um sacrifício. Simples. Deus estava pedindo um sacrifício. Eu ouso dizer que Abraão era esse tipo de camarada. Não, deixa eu poupar Isaac. Isaac é o filho da promessa. Isaac não precisa trabalhar muito, não precisa se santificar muito, não precisa buscar a Deus muito. Deixa que eu faça isso por ele. E mal sabia Abraão, ou Abraão havia se esquecido, que Isaac era a continuidade da aliança de Deus. Obrigado, Senhor. Presta atenção nisso, queridos. Eu vou falar mais uma vez. Quando nós não submetemos os nossos filhos, os nossos queridos a esse compromisso com Deus, você pode estar interrompendo um ciclo abençoado. Eu falei com a minha esposa essa semana de um ciclo que vem na minha família, que eu sei, começou, ou o meu bisavô já enfrentava esse problema, talvez até antes, mas Deus nos dá a graça de quebrar maldições, ciclos. Por isso, amados, nós precisamos entender a responsabilidade que há sobre nós, pais, ou nós que conhecemos o Evangelho. Mas vamos em frente. O quarto, onde está no versículo, agora é 7, né? 9 não deu. Quando Abraão vai com Isaac, oferecer o próprio Isaac. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? De novo, a mesma frase, onde está? E essa pergunta, queridos, não é Deus quem faz. Essa pergunta é uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. A Marcela falou aqui sobre, e eu não combino as coisas com os meus filhos, mas ela falou aqui também algo muito parecido. Ela falou assim, que oferecer ao Senhor o melhor, oferecer ao Senhor dízimos e ofertas, eu sempre digo isso não tem a ver só com dinheiro. Dinheiro talvez seja a parte mais fácil. Falei isso semana passada. O povo que não conseguia ser fiel a Deus, no momento do dinheiro, deu muito mais do que precisava. Mas a pergunta é, quando nós olhamos para nós, Isaac olha e fala assim, e o sacrifício?
o fogo, a lenha está aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E essa pergunta, queridos, que nós precisamos fazer: onde está o cordeiro? Onde está a oferta? Onde está o seu sacrifício? O que eu tenho oferecido ao Senhor? E deu uma vontade de descer aí agora, mas eu vou ficar aqui quietinho. Porque, amados, nós nos acostumamos, e me corrija se eu estiver errado, tem gente que vai na igreja aqui há mais tempo do que a idade média dessa igreja. Mas nós somos acostumados a esse ambiente chamado igreja a sempre receber. E Isaac, aquele que Deus daria continuidade, o filho da promessa, aquele que Deus estava preparando para ser o sucessor de Abraão, seu pai, para ser aquele que no futuro seria chamado o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O seu nome estava ali incluso. Naquele momento ele pergunta: onde está o sacrifício? E a pergunta é hoje, nessa noite: onde está? É para mim e para você. Onde está o seu sacrifício? Onde está a sua oferta? Onde está aquilo que eu e você temos oferecido ao Senhor? Vitor, coloca para a gente aí, por favor, Salmo 116, 12. Porque, amados, nós somos acostumados, nós chegamos, eu não estou dizendo só do ambiente de igreja, mas nós somos acostumados a chegar no lugar, está tudo pronto, e se não tiver do jeito que nós esperamos, reclamamos, apontamos. Mas a pergunta que ecoa nos meus ouvidos e nos seus ouvidos é: onde está o sacrifício? Onde está o seu esforço? Onde está o seu empenho? Salmo 116, é uma curiosidade, não se tem uma convicção sobre quem escreveu, e eu acho muito bom isso, porque isso é para todos. Alguns dizem que foi Davi, outros dizem que foi o rei Ezequias, mas isso não é importante. O importante é que ficou registrado, diz assim: que darei ao Senhor, deixa eu ler aqui na minha Bíblia para não ficar de costa para você. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação. Olha aqui uma coisa, algo profético, né, sobre aquele que viria. Invocarei o nome do Senhor. Nós poderíamos parar aqui e falar assim: tá vendo, queridos? O que eu daria ao Senhor? Eu vou tomar o cálice da salvação, vou aceitar o que Jesus fez por mim, vou invocar o nome do Senhor. Mas o versículo 14 fala algo que vai um pouco mais a fundo e mexe comigo e com você. O versículo 14 diz assim: cumprirei os meus votos ao Senhor, no secreto, na minha casa escondida, onde ninguém vê. Está diferente a minha versão? Todo mundo vem aqui e fala assim: não, minha versão está diferente. Como que está na sua aí? Na presença de todo o povo. E sabe, amados, quando Deus pergunta, ou melhor, quando nós nos perguntamos a nós mesmos: onde está aquilo que você oferece ao Senhor? Não, isso aí, pastor, está no oculto. Eu sei das minhas orações, Deus conhece meu coração, e eu vejo muita gente falando isso, e eu falo: mas esse coração deve ser, porque eu falo, Deus conhece o meu coração, e quando eu falo isso eu faço assim, ó, ai, vem o primeiro ai. E sabe, amados, quando o Senhor, quando aqui o salmista escreve, que daria ao Senhor, ele fala assim: cumprirei os meus votos na presença do povo. Deixa eu ler direitinho aqui. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Não é em oculto, queridos, é em público, é para o outro. É muito fácil dizer que, e de novo, nós temos vivido uma onda, me permita dizer até insana, de chamados desigrejados. Queridos, de verdade, desigrejados, para mim, só está certo o começo. E nós temos vivido um tempo onde as pessoas falam: não, mas eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, eu conheço a Deus. Mas aqui não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo.
E quando Isaac fala, onde está o sacrifício? Onde está aquilo que é visível? Onde está aquilo que custa algo de verdade? Essa pergunta eu preciso fazer para mim, é uma pergunta que nós precisamos fazer uns aos outros. Onde está aquilo que me custa algo? Davi, eu já disse isso aqui inúmeras vezes, o rei Davi, quando ele comete um erro e faz um censo fora da vontade do Senhor, o Senhor fala para ele, escolha entre 3 coisas. Você deve conhecer a história. E Davi acaba escolhendo que a mão de Deus esteja sobre todo Israel. E aí vem a praga, começa a mortandade. Davi se arrepende, pede misericórdia do Senhor. O Senhor fala assim, então vai e oferece um sacrifício a mim em tal lugar. E quando quando Davi vai, se eu não me engano, é a eira de Araúna, acho que é isso. Araúna fala assim, não, pode pegar tudo, pega as terras, pega o boi, pega a lenha e oferece sacrifício a Deus. Sabe o que Davi fala para Araúna? É isso mesmo, eu sou o rei, eu que mando aqui, você tem que ser grato a mim, dá tudo aí. O que ele disse? Não darei, não oferecerei nada ao Senhor que não me custe nada. E aqui, queridos, quando Isaac pergunta, volta lá para a gente, Vitor, por favor, Gênesis 23, 20, 27, 22, obrigado, é só para ver se você estava ligado. Gênesis 22, 7, quando ele fala assim, onde está o cordeiro? De novo, queridos, onde está o seu sacrifício? E eu não estou dizendo aquele sacrifício, aquelas barbárias que nós temos visto por aí. Sacrifício é você dar a sua casa, sacrifício é você dar tudo que tem na sua conta, sacrifício é você dar o que tem e o que não tem. Não é isso não, queridos, isso é balela, isso é roubo, isso é besteira. Mas a pergunta é, onde está? Onde estão as coisas que você tem oferecido ao Senhor que te custa algo, que te pesa? Talvez, queridos, eu creio sim, que alguns de nós nessa noite veio para cá com dificuldade. Não veio porque ama estar na igreja. Sabe o que a Bíblia chama disso? Sacrifício, oferta. E por que em público? Por que para que todos vejam? Vitor, por favor, está acabando. Mateus 5, versículo 16. O Senhor ali no monte do sermão da montanha, monte do sermão, tem uma mania, depois ele em casa vira piada, né? As palavras que eu inverto. É o tal da, como é que chama lá? Lingura de finguagem, até hoje eu escuto isso daí. Mas quando o Senhor está lá no sermão do monte, olha o que o Senhor Jesus fala, assim brilhe também a vossa luz diante dos, não está escrito diante de Deus? Cadê meu óculos, amor? Deixa eu ver. Ah, é verdade, é diante dos homens, para que vejam as vossas obras e os glorifiquem, e os eleitam vereadores, e os fala assim, você é o maioral, você é o cara, é isso? Ai, de novo, peguei a versão errada. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então sabe que por que, querido, que nós precisamos oferecer sacrifícios, fazer boas obras? Não é para que nós sejamos promovidos, reconhecidos, engrandecidos, mas é para que Deus receba glória. Por isso eu preciso fazer essa pergunta. Nós estamos falando sobre o que mesmo? Onde está? Onde está? Onde está você diante de Deus? Onde está o seu irmão dentro do seu coração? Onde está a sua família? Mas onde está o seu sacrifício? Onde está aquilo que você tem oferecido ao Senhor? Onde está aquilo de valioso? Onde está as 2 moedinhas? Eu sempre falo também de uma passagem que me marca muito. Davi em certo momento deseja tomar uma água que estava do lado do inimigo, filisteu para tudo quanto é lado. 2 cabra macho, pega a peixeira, né, Júlia, é isso, né? Pega a peixeira, pegou a peixeira, atravessou o exército dos filisteus, pegaram água para Davi. Está aqui, Davi, a água que você queria. Davi olha e fala, vocês arriscaram a sua vida por causa me dar água? Eu não sou digno. Senhor, essa água é para o Senhor.
Sabe, amados, de novo a pergunta: o que nós temos oferecido a Deus? Aquela água podia ter custado a vida daqueles homens. E a última pergunta, ou melhor, foram 3 perguntas que o Senhor fez. A quarta nós fazemos a nós mesmos. E a quinta está aqui pertinho, de Mateus 5. Está em Mateus 6, 21. Agora é uma afirmação do próprio Senhor Jesus. Mas, 21, só 21. Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. De novo a palavra, onde está? 3 perguntas que me confrontam. Uma pergunta, a quarta que eu devo fazer a mim mesmo. E a quinta, uma afirmação que o Senhor faz. Ele não está perguntando, Ele não está sugerindo, Ele está afirmando: onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. E nessa noite, queridos, eu quero pensar um pouco sobre isso. Onde está o nosso tesouro? Talvez, onde nós temos gastado a nossa energia, o nosso tempo, os nossos recursos? E recursos não é só dinheiro. Tempo é recurso. Neurônio é recurso. Força física é recurso. Onde está o nosso tesouro? Fala de onde estamos. Esse último onde está, tem muitos outros na palavra de Deus, mas este último, automaticamente ele me remete lá ao primeiro. Onde está o teu tesouro? Fala muito de onde eu e você está. Talvez o nosso tesouro esteja em coisas, talvez esteja em posições, talvez esteja em momentos, talvez esteja em coisas boas, família, trabalho, talvez esteja em coisas que a maioria das pessoas nos aprova. Mas essa noite, pensando sobre essas 2 palavras comuns, essa frase pequena, onde está? Eu quero refletir, e eu louvo a Deus. E eu não costumo fazer isso, mas eu vou pedir hoje para o louvor subir e cantar. Eu não pedi, eu gosto muito desse louvor, eu não pedi para o Rafael cantar. Na verdade, eu até havia me esquecido. Eu só sabia porque eu vi eles falando sobre isso lá em casa. Mas tem muito a ver com isso, queridos. Talvez onde está? Talvez a minha resposta hoje, estou dizendo a minha, é a minha, dona Neide. Talvez a pergunta que hoje, onde está? Talvez a minha resposta seja essa: distante de ti, Senhor. Não porque eu não te ame, não porque eu não te conheça, não porque eu não entenda, mas talvez um momento. Pedro amava o Senhor Jesus, Tiago, Bartolomeu, Tomé, eles amavam o Senhor. Mas no momento da dificuldade, da maior dificuldade, onde eles estavam? Perto. Nessa noite, queridos, vou pedir para você curvar a sua cabeça e nós refletirmos um pouco sobre essas coisas, sobre essa simples frase. E eu creio, queridos, que Deus está continuando a falar aquilo que a pastora Lu trouxe semana passada. Onde você está? Onde está a sua família agora? Talvez esteja na igreja, ou talvez, infelizmente, como algumas famílias nem na igreja esteja. Onde está o seu irmão dentro do seu coração? Não, eu amo essa irmã porque ela canta, eu amo essa aqui porque ela vai casar com meu filho, essa aqui porque é minha filha, eu amo esse outro aqui, mas... Ih, Diogão, sobrou para você de novo. Esse aqui, esse não. Feche os seus olhos.
peça para o Espírito Santo sondar o seu coração. E eu aqui, queridos, vou pedir também, já tenho pedido para o Senhor sondar o meu coração. Onde está o nosso tesouro? Onde está os nossos olhos? Talvez o reino de Deus seja só mais uma ferramenta para eu ter uma boa vida, para eu ter saúde. Talvez o reino de Deus seja apenas para que eu tenha uma vida eterna. Onde está o teu tesouro? Talvez, queridos, essa seja a nossa canção dessa noite. Essa palavra é para você, queridos, fique de pé. Preciso do teu perdão. Se você, assim como eu, tem entendido, Preciso de ti. talvez não esteja vivendo na perfeita posição, Ao meu coração. ore ao Senhor, comece a clamar ao Senhor. Anseia por água. Não faça como Adão, Assim tenho sede. não faça como Adão que se escondeu, não faça como Caim. Como terra seca, assim é minha. Não faça como Abraão. Preciso de ti. Busca o Senhor. Fale, Senhor, eu preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Sim, Senhor. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Todos de olhos fechados. Todos de olhos fechados. Nós vamos continuar o louvor. Mas se essa palavra falou com você nessa noite, eu vou pedir para você levantar uma das suas mãos. Se você é alguém que talvez Deus tenha falado, onde você está? Onde está a sua família? Onde está o seu irmão? Onde está o seu sacrifício? Pai, cada mão levantada aqui nessa noite representa um pedido de socorro, um pedido de ajuda, um pedido de clamor, de graça, de misericórdia derramado sobre nós, porque nós falhamos, nós nos desviamos, nós esquecemos, nós nos perdemos, Senhor, ao longo da caminhada. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Leva-nos de volta, Senhor, ao lugar de adoração, ao lugar do temor, ao lugar da intimidade, ao lugar da presença. Aleluia. Distante de ti, Senhor, Não dá, querido, não não dá, posso não dá, viver. não dá. É sofrimento, é dor, é angústia. Existir. Aleluia. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Sim, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Mais uma vez, queridos, todos de olhos fechados. O Espírito Santo me incomoda isso. Parece algo simples, parece algo sem importância. Mas o mesmo Deus que perguntou a Adão, perguntou a Caim, perguntou a Abraão, ele não precisava perguntar, porque ele sabia da resposta. É o mesmo Deus que nessa noite pergunta para mim e para você. E a forma de responder nessa noite, queridos, mais uma vez, é o levantar das suas mãos. E a pergunta nessa noite é: você que está se sentindo distante do Senhor, levante uma das suas mãos, todos de olhos fechados. E eu estou levantando a minha mão.
Aleluia, aleluia. Deus abençoe, Deus abençoe. Que o Senhor seja na sua vida, que o Senhor reconstrua, que o Senhor refaça o laço que um dia foi firmado na cruz pelo sangue de Jesus, restabelecendo na sua vida a intimidade, a comunhão, o temor, o amor, a entrega, o sacrifício. Aleluia, aleluia. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que eu ame eu respiro, preciso de ti. Vamos repetir isso, queridos. Preciso de ti. Toda a igreja, do fundo do coração, Preciso de ti. com todas as suas forças, Preciso de ti. mais do que um bom emprego, mais do que uma posição na igreja, Preciso de ti. mais do que reconhecimento, mais do que promoções. Preciso de ti. Continue dizendo: preciso, eu preciso, Preciso de ti. para que toda angústia, para que todo medo, Preciso para que toda ira, para que toda raiva que tem sondado, que tem entrado nos nossos corações, odiando pessoas, selecionando pessoas, culpando pessoas, para que toda indiferença, para que toda falta de temor, de santidade, Preciso de ti. preciso de ti, Senhor, para que eu entenda que só há um caminho. Preciso de ti, Senhor, para entender que ainda que doa, Senhor, mas eu preciso levar a minha família. Preciso, continue dizendo, queridos, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso, Senhor, nós precisamos. Senhor, esta é a minha oração pessoal. Tenho vivido momentos difíceis. Não tem me faltado recursos, não tem me faltado saúde, mas tem me faltado, Senhor, a alegria da tua salvação. Tem me faltado transbordar do teu Espírito Santo. Tem me faltado, Senhor, aquele preenchimento que só o teu Espírito Santo. Faça essa oração nessa noite, meu irmão e minha irmã. Eu preciso do teu Espírito Santo, Senhor. Eu preciso da tua alegria. O meu casamento não anda bem, o meu relacionamento com os meus filhos não anda bem, a minha saúde, a minha alegria, a minha perspectiva não anda bem, mas é porque eu estou distante. Preciso de ti, preciso, Senhor. É o clamor, Senhor, da tua igreja. É o clamor do meu coração, Senhor. Preciso do Senhor. Preciso, Senhor. Preciso de ti. O Senhor está olhando, sondando corações. O Senhor está passeando, queridos, por este lugar. Ainda que o teu coração esteja endurecido, ainda que uma lágrima não correu dos seus olhos, mas se você entender, se eu entender nesta noite, que a pergunta que o Senhor faz, Marcelo, cada um de você, onde está? Se nós entendermos que esta pergunta não é a pergunta de um Deus curioso, não é a pergunta de um Deus furioso, não é a pergunta de um Deus punidor, mas é a pergunta de um Deus amoroso. O que você tem trocado pela minha presença? Adão trocou a presença de Deus por
causa de uma fruta que lhe daria conhecimento. Outros trocam Deus por um jogo, por um prazer, por um dinheiro a mais, por uma viagem, por um momento de satisfação. E queridos, ninguém deixa de crer em Deus porque deixa de vir num culto. Ninguém deixa de crer em Deus porque vê um vídeo que não deveria, faz uma transação que não deveria, fala uma palavra que não deveria. Mas essas ações começam a nos afastar, começam a tirar os nossos olhos. E talvez nessa noite muitos de nós estão ouvindo do Senhor: filho meu, filha minha, onde você está? Onde você tem se escondido? Onde você tem se refugiado? Que não é debaixo das minhas mãos, que não é no recôndito do Senhor. Onde você tem se escondido? Que não é debaixo da boa e poderosa mão do Senhor. Precisamos, Senhor. Precisamos, Senhor. Pai, te damos graças pelo teu amor. Te damos graças, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, porque nessa noite eu respondo ao Senhor: Senhor, eu tenho me escondido. Senhor, eu tenho me acovardado. Por isso eu preciso do Senhor. Preciso do teu perdão. Preciso da tua graça. Talvez, queridos, você precise nessa noite pedir perdão a alguém, pedir perdão a Deus. Talvez você precise falar com os seus filhos de uma maneira um pouco mais dura. Talvez você precise falar com o seu irmão de uma maneira mais amorosa. Não perca esta oportunidade. É tempo, queridos, e Deus quer fazer, Deus quer mudar. Deus queria mudar a sorte de Adão, Deus queria mudar a sorte de Caim, Deus queria fazer e fez maravilhas na vida de Abraão, Deus fez maravilhas na vida de Isaac, e Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas nós precisamos nessa noite responder esta pergunta: onde está? Que Deus te abençoe, que esta palavra venha a nos incomodar, a nos confrontar, venha sondar os nossos corações e nos levar mais perto do Senhor. Pode se assentar, aplauda Jesus, dê a Ele glória, honra. Preciso de ti. Pode se assentar, pode se assentar. Aleluia, aleluia. Nós vamos para casa, queridos, mas deixa essa palavra continuar a falar ao seu coração. Eu tenho só 2 recados. Um é novamente um pedido de desculpas, eu não me esqueci. Nós vamos fazer o jejum, tenha paciência. Tem algumas coisas que nós estamos pendentes. Tivemos uma reunião hoje com o conselho e eu não tenho nenhuma dificuldade disso, queridos. Eu não sou nenhum super-homem, até porque super-homem com 1,70 m não tem. Eles normalmente tem 1,80 m para frente, né? E tenho dito isso, tenho passado um momento delicado, mas eu creio que o Senhor está trabalhando e está mudando a minha sorte, a nossa sorte. Então é isso o primeiro recado. O segundo, queridos, nós estamos praticamente fechados com a chácara. É a mesma chácara que nós fizemos em 2 anos, eu acredito que é o último ano. Mas a chácara teve benefícios, teve coisas que foram agregadas. Piscina aquecida, quem quiser dormir na piscina agora pode dormir porque está aquecida. Só não vai afogar, toma cuidado. E nós vamos só rever a questão dos custos, porque aumentaram significativamente. Mas em breve a comissão do acampamento vai trazer mais informações. Mas coloque isso também já no seu coração. Participe disso,
Isso também é sacrifício, queridos. Às vezes você não gosta. Eu vou no acampamento porque eu gosto. Mas eu vou falar uma coisa aqui, vocês não contam para ninguém. Promete? Promete? Eu não queria fazer acampamento. Eu não queria, estou no meu coração. Eu votei a favor, pensando na igreja. Mas eu não queria. Porque esse é o papel do conselho. Escolher o que é melhor para a igreja. Mas, queridos, eu tenho certeza que se nós nos dispormos, servirmos, estarmos lá, nós vamos de alguma forma, e essa forma é o Senhor, sermos abençoados, sermos transformados, sermos renovados naquilo que Deus tem. Amém? Quinta-feira tem culto, quinta-feira eu venho. Estou sentindo desviado, faz 3 quintas, pastor, que eu não venho. Quase que eu não posso pregar hoje. Mas estaremos juntos aí na quinta-feira. E, Gui, depois só arruma lá, filho, por favor. Ainda está lá as orações da manhã. Depois a gente arruma ali. Mas a igreja está aqui, queridos. Quem quiser vir orar às 6 da manhã, é só pedir a chave. Dona Bia tem a chave, eu tenho a chave. Alguns outros irmãos têm chave. E vamos em frente. Amém? Onde está? Vamos ficar em pé? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela comunhão dos santos, por esse momento abençoado. Nos ajuda, Senhor, a perseverar, a prosseguir para o alvo, Jesus Cristo, nosso Senhor, ao qual nós amamos, servimos e nos entregamos totalmente a Ele. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, hoje e por todos